Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Farmscast, segunda edição com Papo de Gestor. Primeiramente, você que está aí nas nossas redes sociais, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Estamos aqui no Facebook, no Instagram, no nosso YouTube e também no nosso LinkedIn. Seja muito bem-vindo ao nosso Bate-Papo com Gestor. Tudo bem, Vitor? Como é que você está? Tudo jóia, Rodolfo. Vamos lá, segundo bate-papo. Vamos dar um andamento aí na nossa conversa inicial, vamos falar sobre gestão. Ótimo, ótimo. E gestão, a gente teve o primeiro bate-papo, que foi maravilhoso, teve uma boa audiência. E hoje a gente vai falar sobre mix de produtos. Para começar, o âmbito geral de um mix de produto, o que você pode definir para a gente? Esse assunto é um dos mais importantes, né? Vamos pensar numa farmácia. O mix de produto, ela define o posicionamento, define o cliente, define o perfil do consumidor. Então, acho que esse assunto, por exemplo, em específico, a gente vamos destrinchar isso aí em vários segmentos para a gente poder falar um pouco sobre o mix de produto. O que eu penso hoje em mix de produto? Uma farmácia hoje, como um negócio, ela precisa ter 3 pontos que são importantes para que a gente consiga alcançar o cliente, fidelizar ele, manter ele retornando, né? Vamos falar da recorrência na loja. Uhum. Então são 3 fatores. O primeiro, a gente fala que é disponibilidade. Certo. O segundo, atendimento. O terceiro é preço. O que é disponibilidade? O cliente entrou dentro da loja, eu preciso ter a mercadoria que ele está buscando. Segundo ponto seria a precificação. Segundo ponto seria o atendimento. Né? Então vamos pensar, o atendimento da farmácia hoje, ela vai definir o nível de faturamento que eu vou alcançar. Então é um ponto importante. Quando a gente fala do mercado e fala da gestão, a gente precisa se sustentar. Certo. E o terceiro ponto seria o preço. Então, primeiro o cliente ele entra dentro de uma loja, ele vai buscar o produto, eu preciso ter a disponibilidade dele, eu preciso ter uma pessoa que atenda bem, ou seja, o balconista, o farmacêutico, perfumista, a pessoa que está atendendo tem que ter uma boa qualificação. E na última etapa, que seria a parte do preço. Esses são os 3 pilares que eu acho que são os mais importantes hoje para uma loja, para uma drogaria. Quando você coloca hoje sobre atendimento, você entra num âmbito muito legal que é você capacitar bem o seu colaborador. Uhum. Capacitar bem o seu colaborador, a pessoa que está junto com você ali. O que você vê? Você acha que os colaboradores hoje estão bem tratados, estão bem capacitados para poder atender? Esse é um objetivo que nós precisamos alcançar. Certo. Hoje, dentro de um mercado, vamos falar mercado nacional, eu não conheço nem um ponto de venda que ele esteja 100% capacitado, mas isso é o que nós precisamos buscar. Então, hoje a Farnes, o grupo, nós estamos implantando aí vários treinamentos, inclusive o objetivo do podcast é a gente capacitar cada dia mais, Certo. Então, não somente os colaboradores que estão na ponta atendendo, mas como os gestores das lojas, os gerentes, os proprietários, os farmacêuticos. Essa capacitação, ela é mais importante. Falar assim, tem uma empresa hoje que ela está 100% capacitada em atender, seja lá qual seja a demanda, eu não conheço. Mas o nosso objetivo é alcançar o máximo de capacitação dos nossos colaboradores nas nossas lojas. E qual é a principal chave hoje de um mix de produto dentro da loja? Quando você entra, o que define o cliente final comprar de fato? O que poderia ser feito? Perfeito. Vamos falar um pouquinho do assunto do último podcast. Nós falamos sobre gestão. Um pouquinho sobre gestão e inteligência de mercado, Isso aí. Hoje, quando você define a própria vida do negócio, vamos falar assim, do CNPJ, ele já vai me demonstrando o que eu preciso ter, só que eu preciso unir isso à inteligência do mercado. Então, um exemplo, uma farmácia hoje ela vai ter aí dentro da loja uma média de 3.500, 4.500, 5.500, até 7.000 itens, isso vai variar do tamanho da loja. Então nós precisamos separar isso por curva, curva ABC. Quando a gente fala de curva ABC, 15% hoje do meu mix de produto, ele representa a minha curva A. Certo. 35% do meu mix, ele representa a minha curva B. 50% ele representa a minha curva C. Curva D nós não vamos nem falar porque um item curva D hoje dentro da empresa ele é prejuízo. Então nós vamos limpar o nosso estoque hoje para ter, teoricamente, esse mix de produto nesse alinhamento. Aí quando a gente fala do curva ABC, então nós estamos falando aí, por exemplo, se eu tivesse, vamos arredondar a conta aí, 1.000 itens, 150 itens, ele representa 80% do meu faturamento, que é a minha análise de Pareto.
Então, o curva A, 15%, ele é 80% do meu faturamento. Quando a gente fala do curva B, o curva B, nós temos, né, 35% dos SKUs do meu estoque, ele representa 15% do meu faturamento. E o curva C, que é 50% do meu estoque, quando a gente fala de análise de curva ABC, ele me representa só 5% do meu faturamento. Então, um ponto ideal para o cliente, a gente analisar no dia a dia, todos os dias, o setor de compras da farmácia ele tem que estar muito bem alinhado para que esses 15%, que é o que representa 80% do meu faturamento, ele não dê ruptura na loja para que a gente não perca a venda. Esse é o ponto principal. Isso é fundamental hoje, você ter um comprador dentro da farmácia? Com certeza. Porque às vezes a farmácia não investe nisso daí, de ter um próprio comprador. Às vezes é o próprio farmacêutico, mas um especialista dentro da farmácia. O que você vê sobre isso? Eu vejo da seguinte forma, existem vários perfis, né? Certo. Em farmácia hoje, dependendo do faturamento, o próprio proprietário ele pode ser o comprador, mas ele tem que incorporar essa função. Ele tem que fazer a análise de compra. Ele tem que, não é perder tempo, que vou perder tempo comprando, não. Você está ganhando tempo comprando com mais qualidade, com melhor preço. Aí são outros fatores que a gente precisa conversar, eu acredito que num outro podcast, para a gente falar das técnicas de compra. Nós estamos falando do mix de produto. Para chegar nesse perfil, vamos falar assim, eu tenho 15% hoje dos meus produtos que representam 80% do meu faturamento. Para eu chegar nisso aí, tem assunto para conversar bastante. Isso é bom. Uma das coisas que as pessoas relataram no último podcast foi a facilidade da gente falar e dar uma dica de fato sobre fatos reais, sobre dentro hoje da farmácia. O que você poderia falar dentro do mix de produto? Como que a gente poderia tratar de fato hoje numa dica específica dentro de uma farmácia? Dentro de uma farmácia hoje, uma dica importante é você, eu vejo isso, assim, a maioria erra, né? É não anotar o que o cliente entra, pede e eu não tenho. Certo. Não é ruptura. O que é ruptura? Quando a gente fala de ruptura, é aquele produto que eu tenho dentro da loja, está zerado, eu só deixei de comprar, mas será que de fato eu sei que um cliente entrou dentro da minha loja, pediu um produto específico, eu não tenho, o balconista não anotou, o farmacêutico não anotou, e eu não estou comprando isso? Isso gera uma recorrência de clientes entrando dentro da loja, não encontrando esse produto, onde o cliente se afasta e não volta mais para comprar. Então essa seria uma dica muito importante. Anotar, o cliente procurou um produto, não tem dentro da farmácia, obriga lá os seus colaboradores, anota tudo que nós não encontramos aí, o cliente não encontrou na farmácia, para que a gente possa fazer esse andamento aí, desse mix, né, ser mais acelerado, mais rápido, para a gente não perder esse cliente. E ganjando esse fato aí, a gente chega a um ponto chamado localidade versus mix de produtos. Como é que você vê isso? Porque você tem vários locais hoje durante uma cidade, um bairro, tem aquele bairro que é mais carente, aquele bairro que tem mais condição financeira. Como é que você vê esse jogo hoje dentro de uma cidade? Certo. Hoje a inteligência de mercado se separa por BRICS, né? Certo. Então, tem muita gente que não sabe o que é o BRIC, mas a maioria sabe o que é. O BRIC ele separa, né? É um aglomerado de CEPs, onde dentro desse número, que é um BRIC, a inteligência hoje, ela já mostra para mim quais são os produtos que performam mais e os que performam menos. Então eu consigo acompanhar por ranking, por unidade vendida, por valor em reais, qual é o EAN, e a gente já faz um comparativo. Então é muito fácil hoje uma farmácia alinhar o seu estoque. A gente pega esse estudo, faz um PROC-V no Excel lá, uma coisinha simples, e analisa o produto que ele tem, o produto que ele não tem, e a gente faz um alinhamento. Isso aí é tranquilo de fazer, é muito fácil. Esse é o formato mais certo e mais objetivo para que a gente possa performar melhor a farmácia lá dentro. E se a performance está negativa? Como que a gente faz para poder levantar ela? Aí a pergunta é boa, Rodolfo, não é fácil não. Isso aí envolve vários fatores, Rodolfo. Não é só simplesmente falar assim, vou colocar uma planilha de Excel para trabalhar para mim. Não é isso. Né? Performance ela vai estar voltada ao meu atendimento, foi o que eu falei lá atrás, a minha precificação. Então nós temos que ter também um estudo para fazer precificação. E aí esse assunto, 5, 6 ou 7 podcasts, nós vamos falar de posicionamento, layoutização, gestão de categorias. Então, são vários assuntos. Se a gente fala de gestão de categorias, um produto, se ele não está layoutizado no lugar correto,
se tem um merchandising em cima, se foi feito um marketing em cima. Né? Vocês são especialistas aí em marketing, o setor hoje onde você atua, né? Então vamos entender que são vários assuntos que precisam ser explorados por partes. Né? Então a gente vai tratar, e eu falo para você que está aí nos assistindo, justamente você compartilhar, você estar perto da gente aí, mandar a sua sugestão, é fundamental, né, Vitor? Que as pessoas mandem sugestões também, perguntas, pode ficar à vontade, manda aí na DM ou também nos comentários sobre essa sugestão aí de pauta. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu quero gestão assertiva e tal. Fica muito à vontade, mas próximo episódio a gente vai falar sobre muito mais. Vamos tirar as dúvidas, pode. Com certeza. Lá que nós vamos respondendo aqui. Então, brigadão, pessoal. A gente volta aí com o próximo episódio do nosso Farmscast, bate-papo aqui com o gestor. Obrigado.